Olá, sejam bem-vindos a mais um conteúdo profético. Se você souber responder essa pergunta aqui agora, você pode sair do vídeo. Você sabe o que significa o quarto animal devorará toda a terra? Sabe? Se já sabe, pode sair desse conteúdo. Mas se não sabe, então fique comigo, pois vamos tratar desse assunto profético agora. Muito bem. No capítulo 7 de Daniel, versículo 23, está esse versículo que é extremamente importante para o nosso conhecimento, porque trata-se de profecia, trata-se de história e trata-se de algo muito importante aqui. Vamos lá. Disse assim, versículo 23, o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Muito bem. Do que se trata esse assunto? Primeiramente, antes de dar diretamente uma resposta, gostaria de mencionar que estamos dentro de um capítulo pelo qual Daniel teve uma visão e que ele sonha com 4 animais. Esses 4 animais é referente ao sonho de Nabucodonosor, capítulo 2 de Daniel. Mesma coisa, só que no Nabucodonosor são metais. No sonho de Daniel são animais. E o quarto, dentro desse contexto desse capítulo, é um animal terrível e espantoso. Ah, sim, com certeza. Porque esse quarto animal, o que ele faz realmente é terrível e espantoso. Vamos entender esse contexto. E já de cara quero destacar que esse quarto animal é, em Apocalipse 17, o 8º. Sim, já estudamos isso aqui no nosso canal. Mas vamos lá. Já vamos começar a explicar quem é o quarto animal. Ok? Na sucessão dos reinos, nós temos Babilônia, que é o ouro. Babilônia, localizado ali mais ou menos ali entre o Iraque, alguma coisa assim, tá? Medos e persas, o sucessor de Babilônia, né? Estamos falando da prata. A persas, por exemplo, está aí, guerreando contra Israel. São o Irã de hoje em dia. Depois, o sucessor de Medos e persas vem a Grécia, Europa. E a Grécia sucede Medos e persas. E o quarto animal, terrível e espantoso, é Roma. Que interessante. Não, muito mais interessante é entender dentro da história o seu significado e o seu papel. Olha que interessante, eu comecei a fazer algumas pesquisas aqui no Google que vocês vão achar interessante, tá bom? Mas antes de partir para o Google, vamos continuar aqui um pouquinho na Bíblia para depois ir para o Google e vocês vão entender o que significa devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Vamos para alguns versículos a mais aqui para ficar bem entendido. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá estes 3. Olha que interessante, preste muita atenção, que agora vai aí uma dica importante sobre o contexto histórico e profético. Roma, o último governo de Roma como império, nós tínhamos as 10 tribos bárbaras. Certo? Já estudamos isso aqui no canal também. Só ir lá no final do vídeo, na playlist, vai aparecer para você. Profecias, acessa lá que você vai conhecer um pouquinho de tudo isso, tá bom? Essa transição de 10 chifres são as 10 tribos bárbaras. E aqui surge o chifre pequeno. E aqui surge
o quarto animal. Só que o quarto animal, ele é representado justamente por essa... Não são duas pernas a estátua de Nabucodonosor? Não é verdade? Então uma perna foi comandada por Roma Império. Só que Roma Império não consegue ter esse domínio a nível de conseguir devorar toda a terra. Não consegue. É interessante como a profecia se estabelece de uma forma impecável. Essa profecia não se encaixa dentro de Roma Império. Não é ela que devorará toda a terra. Não é Roma Império, mas é Roma do chifre pequeno, aquele que sucede esse último governo de uma parte de Roma. Certo? Estamos falando de Roma papal. E quando a gente fala de Roma papal, entra esse contexto do versículo 25. Fique atento. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Ou seja, 3 anos e meio, profeticamente falando, 1.260 dias, profeticamente falando, 1.260 anos. Ok? Tá claro aí? Agora que nós vamos entrar na questão e vou responder para vocês a pergunta do início desse vídeo. E devorará toda a terra. Aqui sim podemos chegar aqui no Google. Vocês podem fazer isso aí, essa aulinha aí. E aqui a gente começa mais ou menos assim, olha que interessante. Essa questão de devorará toda a terra. Estamos falando especificamente, exatamente da Santa Inquisição. Aqui sim, o domínio romano, por intermédio dos papas, é um domínio mundial. Olha que interessante, estava pesquisando aqui quando que chegou aqui, só para confirmar, né? Já sabia que era o ano 1500, mas era em abril, né? Especificamente falando, abril, né? O descobrimento do Brasil pelas expedições, né? Chegaram os portugueses lá. Mas quando que começou a Inquisição no Brasil? Quando? 90 anos depois, 1590, 1591, tá aqui. Já começou a Inquisição no Brasil. E nós sabemos, historicamente, o que significou a Inquisição. Inquisição espanhola, essas inquisições que, de certa forma, começaram a se desbravar os navios saindo da Europa, né? Uns acham o Brasil, outros acham aí a Venezuela, outros acham aí os Estados Unidos, que foram os ingleses, e por aí vai. Estamos falando desse tempo da história, estamos falando desse tempo da profecia. Agora, no que diz respeito a devorar toda a terra, de fato, pela questão religiosa, o seu domínio foi muito além do seu território romano. Foi. Pois foi. Entende? As expedições. Entende que começou a partir da Inquisição no Brasil. Teve Inquisição? Teve. Mas muita gente não sabe nem o que aconteceu há 10, 20 anos atrás, né? O pessoal tem mente curta, né? Quem é que vai se importar com uma Santa Inquisição de 1200? Aqui, ó, Papa formalmente dizendo, o Tribunal da Santa Inquisição foi criado em 1233 pelo Papa Gregório IX.
e extinto já sobre o Tribunal do Santo Ofício em 31 de março de 1821 por força de lei. E o que mais? Quem acabou com a Santa Inquisição? Né? Por que a Igreja Católica mandava queimar as pessoas na fogueira? Interessante, né? Quem começou a Inquisição? E por aí vai. Quantos anos durou a Inquisição Católica? Então vocês veem que, para terminar o nosso estudo, como sempre eu gosto de fazer estudos práticos rápidos, aqui está o sentido do nosso estudo de hoje. A importância de conhecer a história, a profecia, de não cair no mesmo erro, de acreditar que está tudo em paz, está tudo tranquilo, não há mais perseguição. Isso é engodo. O que o texto diz em Apocalipse, capítulo 17, a profecia diz que o anjo virá sobre o oitavo e derramará a sua taça no seu trono. Nós podemos presenciar que a profecia está em vigor. A besta do mar, o oitavo, o chifre pequeno, está no comando. E a história termina aí. Uma pedra será cortada sem auxílio de mãos e atingirá os pés da estátua. E nos pés da estátua de Nabucodonosor tem ferro. E o ferro é Roma. Tá bom? Estou passando por aqui só para deixar claro que a profecia está em vigor. Vamos ficar atento aos próximos sinais proféticos. Obrigado por assistir, que Deus te abençoe. Deixa aquele like bacana para poder ajudar ao YouTube a entender que esse assunto é relevante. Fique com Deus e até o próximo sábado. Até a próxima profecia, se Deus quiser. Tchau, tchau.